Pronto, está ao vivo. O meu ainda não apareceu. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Nós vamos dar início a mais uma live da ADUFSE. Hoje essa live foi organizada por dois grupos de trabalho do nosso sindicato. O grupo de política de classe e relações étnico-raciais e o grupo de política de gênero e diversidade sexual. Meu nome é Marina Escobar, sou professora da Universidade Federal do Ceará. Vou mediar esse debate, no qual nós temos aqui uma bancada de peso, 3 queridos professores, que eu desde já agradeço pela disponibilidade de dialogar com a gente nesse importante tema. Nosso tema hoje é racismo estrutural e a Covid-19. Então, nós temos aqui o professor Arilson dos Santos Gomes, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Atualmente, o professor está no Departamento de Antropologia, não é isso? Isso. O professor estuda História e Cultura Afro-Brasileira e tem pesquisa nas diversas dimensões acerca dos lugares sociais onde acontecem as produções negras e afro-brasileiras, né? Ele vai começar a nossa conversa contando para a gente um pouco da história e desse caminho que, infelizmente, alicerça o racismo estrutural na sociedade, né? E nos coloca nessa situação de vulnerabilidade extrema, sempre nos colocou, né? Sempre estivemos, mas nessa conjuntura de pandemia, isso aparece de forma intensa. Temos o prazer também aqui de ter conosco a professora Giane Elisa Salles de Almeida, direto das Minas Gerais. Olá, boa tarde. Olá. É pedagoga formada pela UFJF e é mestre em educação pela Federal Fluminense. A Giane traz para a gente hoje ricas reflexões sobre uma experiência muito interessante que ocorreu na cidade de Juiz de Fora, que foi a Ciranda Cidadã. Né, uma experiência onde ela pôde tecer algumas reflexões sobre o sistema público de saúde e a relação com as comunidades, particularmente o lugar das mulheres pretas. Além disso, a Giane também traz reflexões sobre os desafios que o sistema público de saúde tem quando confrontado com valores que são cultivados em estatutos da branquitude, no que tange, por exemplo, a formação dos médicos, né, o fato de sua maioria serem homens brancos ou pessoas brancas, né, e os mecanismos sofisticados do racismo hoje, né, porque o racismo que a gente tem hoje ele não é o mesmo, não tem as mesmas estratégias de perpetuação como o racismo há 50 anos atrás, há 30 anos atrás. A Giane também traz para o debate a sua experiência interessante dentro da arte, né? Ela é dramaturga e diretora artística de um grupo de artes cênicas e políticas chamado As Roots. Conosco também está a professora querida Zuleide Fernandes Queiroz, né? A professora da Universidade Regional do Cariri, URCA, grande educadora, militante das causas sociais, uma professora extremamente atuante no cenário cearense, que hoje faz parte da coordenação municipal do Movimento Negro Unificado do Crato, e está na coordenação do GRUNEC, que é o Grupo de Valorização Negra do Cariri, e completa 2 décadas de atividades do nosso estado. Então, bem-vindas, bem-vindo, e eu já passo a palavra para o professor. A palavra é sua, Arilson. Então, primeiramente, eu quero aqui agradecer a oportunidade, agradecer o GT Políticas de Classe, Étnico-Raciais e de Gênero, da ADUFSE, na pessoa da Inês, agradecer às colegas Zuleide e Giane, agradecer aos meus colegas do curso de Antropologia e de Humanidades, do Instituto de Humanidades da Unilab, do mestrado interdisciplinar, do CEPIR da Unilab, e ao público participante que muito nos honra. Racismo estrutural e a Covid-19, desigualdades sociais e raciais. Então, eu vou fazer uma fala
que vai ter um aspecto teórico, e depois nós vamos chegando no sentido mais prático dessas situações, né? Então, primeiro, conceito de estrutura. O que é uma estrutura social? Então, tem um antropólogo, Evans Pritchard, que explica que na vida social deve haver regularidades, e uma sociedade deve ter um determinado tipo de ordem, pois senão como nós conseguiríamos viver juntos, não é? Porém, cada sociedade ela tem uma forma, um padrão característico que nos permite considerá-la como um sistema ou uma estrutura, no seio ao qual todos nós desenvolvemos nossas atividades. Esse ordenamento ele tem uma duração maior do que as coisas, as generalidades das coisas passageiras, não é? Da nossa própria existência. Por exemplo, a linguagem, os sinais de trânsito, os ritos, isso tudo permanece, mesmo que deixamos de existir individualmente. Por isso são reificadas e lembradas, ensinadas no âmbito da cultura, seja na família, na escola, nas tradições, na política, na economia, as mídias. São esses elementos que dão estabilidade para a estrutura. E o racismo, infelizmente, no Brasil e no mundo, ele deu e dá estabilidade a uma série de igualdades sociais históricas. Alguns observadores sociais entendem a estrutura como uma organização, uma coerência, relações fixas. Para os historiadores, e aí tem um historiador chamado Pomian, que diz que uma estrutura é, sem dúvida, uma montagem, é uma arquitetura, porém, mais ainda, uma realidade que o tempo veicula muito longamente. Certas estruturas, vivendo muito tempo, tornam-se elementos estáveis de uma infinidade de gerações. Elas atravancam a história e o desenrolar da história. Umas estruturas se pulverizam, é verdade, mas muitas outras estruturas é muito difícil de nós nos libertarmos, é difícil de nós rompermos. Contextos geográficos, limites de produtividade, injunções espirituais, fenômenos políticos, marcos mentais, são prisões de longa duração. Quase imperceptível, elas vão permanecendo. Segundo o Pomian, dá para se dizer que uma revolução é a subversão da estrutura, porque aí é o advento de uma nova estrutura. A nível mundial, a partir do século XIV, as estruturas de maneira hegemônica se fundamentaram na projeção do Ocidente e do homem moderno como um eu, né? A exemplo do que deve ser seguido, desconstituindo outras culturas, outros grupos, inventando, criando os outros. Era o mercantilismo, o colonialismo, os aspectos da colonialidade que solaparam indivíduos, riquezas materiais, sobretudo de África, nas Américas e em Ásia. No Brasil, por exemplo, a escravidão, as relações de violência entre escravizador e escravizados, o silêncio da justiça, o patriarcado, o latifúndio, a exploração da mão de obra indígena e principalmente negro-africana, durou muito tempo, estruturou o sistema. No Brasil, a escravidão perdurou mais de 300 anos. E de abolição nós temos apenas 132 anos. Em termos estruturais, enquanto tempo histórico, enquanto sociedade, em nosso cotidiano, nós temos muitas influências reais, persistentes da escravidão e do racismo nas instituições, nas relações sociais, econômicas, nas relações políticas, nas subjetividades psíquicas, afetivas e tantas outras. E aqui me fixo nas instituições. Instituições enquanto sistemas. As instituições sociais são pensadas enquanto funcionam dentro de uma estrutura social, formada por seres individuais. Quando falamos de funções das instituições, aí eu chamo Durkheim, né? Estamos a referir-nos à parte que lhes corresponde à manutenção da estrutura social. Então, as instituições, elas mantêm as estruturas sociais, dão a estabilidade, a ordenação. E a escravidão como sistema manteve explorados, exploradores, em construções objetivas materiais e subjetivas, carregadas de violências, ideologias elaboradas na inumanidade do escravizado e da escravizada. Isso perdurou também por muito tempo. As instituições, elas constroem realidades,
discursos, práticas que se reproduzem. Sobrevivem os agentes e os sujeitos. As organizações sociais, formações socioculturais, constroem realidades, mentalidades, psicológicos. E aí agora eu vou falar em 3 dimensões do racismo: a ideológica, a discriminação racial e o racismo institucional. O racismo enquanto ideologia. Trago de novo aqui a escravidão porque ela é estrutural. A exemplo do que fez no período conhecido como Idade Média, a igreja, com o cristianismo, fez um papel ideológico de justificativa da escravidão, da hierarquização dos seres, legitimou a diferenciação das raças. Não bastasse isso, veio a ciência. A existência de uma historiografia colonial e eurocêntrica, insuflada no século XIX com as escolas racistas, que hierarquizam, constroem, biologizam as raças, deve ser considerada. Porque isso foi reproduzido nas universidades, como Cambridge, Oxford, por antropólogos como Herbert Spencer, filósofos como Luz Agassiz e o diplomata, o chamado Conde Gobineau. E isso foi aceito pelas elites coloniais. Na contemporaneidade, se o cristianismo nos influencia tanto enquanto religião, seria ingenuidade ou maldade eu pensar que o racismo não nos influenciaria. Da mesma forma, guardadas as proporções, já que o Estado de Direito trata como crime a prática do racismo e a sua difusão. Sobre discriminação racial, a manifestação do racismo contra um ou mais grupos raciais é notório, definido em comportamentos hostis contra determinados membros dos grupos, definidos por seu pertencimento racial. O termo grupo racial aqui é definido por atitudes sociais. Pode ser de origem geográfica, religião ou por aparência. Para Silvio Almeida, o racismo é uma forma sistemática de discriminação, que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, que culminam em desvantagens e privilégios, a depender do grupo racial a qual pertençam. E discriminação é dar tratamento diferenciado em razão justamente da raça. A raça serve para garantir o funcionamento das normas sociais, dar preferências a determinadas pessoas pela sua cor, sua aparência. O lugar de cada um. Agora eu falo, racismo nos estádios, por exemplo, no mercado de trabalho, quando alguns são preteridos, a representatividade no parlamento, nos postos de comando, nas instituições públicas e privadas, diversas, o tratamento diferenciado em hospitais, etc, etc. O racismo é produzido e reproduz, assim, os sujeitos. A economia, política, a sociedade, as subjetividades, por isso ele é estrutural. Muitas pessoas não se dizem racistas, mas acreditam que o racismo existe. Ora, mas como pode existir racismo sem a reprodução das pessoas? Por fim, o racismo institucional. Passada a escravidão, se aprimoram as formas de exclusão. O racismo institucional é basicamente o tratamento diferenciado entre raças no interior de organizações, empresas, grupos, associações ou outras instituições congêneres. Pelizaro aponta isso. Acredita-se que ele deve ser combatido, sim, no âmbito das instituições, contra tratamentos hierarquizados, no qual as pessoas, em virtude de sua cor, cultura, origem racial ou étnica, sejam preteridas. E aí nós temos, então, as estruturas sociais, nesse âmbito aspecto, que são sistemas, famílias, instituições políticas republicanas, Estado de Direito, cidades, cidadania, religiosidades, a educação, as universidades, o mercado de trabalho, a saúde, os próprios movimentos sociais, as próprias relações de consumo que se dão na sociedade, que podem ser analisadas sobre o prisma das estruturas históricas de longa duração, na temporalidade da história, desde a colonização, fundamentação do Brasil, inclusive, a escravidão, patriarcado, o latifúndio, tudo isso nesse tempo estrutural de longa duração. E aí eu vou falar rapidamente aqui se existem as estruturas. Tem um historiador chamado Fernando Braudel, que a gente pensa numa perspectiva braudeliana aqui,
que entra nas estruturas as conjunturas, que são elementos, não é, que vão fazendo variáveis as grandes estruturas. E eu vou falar rapidamente mesmo, até em virtude do tempo, de 3 estruturas básicas. O período final da escravidão, de 1850 para cima, a abolição, os anos 30 e rapidamente aqui a contemporaneidade em termos de conjuntura, certo? Então, na escravidão existiram muitas resistências, o protagonismo negro, os aquilombamentos, as compras de alforria, as negociações políticas, mas aconteceram muitas ilegalidades de 1850, quando a escravidão já não era mais a nível das leis permitidas no Brasil. A Lei Eusébio de Queiroz, não é? E mesmo na Lei Eusébio de Queiroz aconteceu o tráfico de seres humanos interprovincial, a qual a justiça brasileira, na época, fazia vistas grossas. Existia um açoite, o açoite do escravizado em público, não é? Que intimidava, inclusive, os escravizados e os livres, os libertos. E existiu, segundo um historiador chamado Alencastro, a falta de cidadania. E isso gerou grandes problemas. Além disso, e aí eu chamo aqui o Clóvis Moura para a gente pensar, o sociólogo, existiu uma necessidade do Brasil se modernizar, e uma das ideias era reduzir as populações negras, que, segundo as estruturas que estavam querendo se mudar, atrasavam o Brasil. Então, se tentou reduzir as populações negras de várias formas. Entre elas, as guerras, colocava-se os escravizados na frente, como bucha de canhão, inclusive na Guerra do Paraguai. Muitos iam por voluntários, como voluntários, mas quem é que vai ser voluntário indo na frente dos canhões, não é? Isso reproduzia muito uma dizimação das populações negras. A exploração também do tráfico interprovincial, como ele se explora muito mais a mão de obra escravizada. E uma outra questão que é fundamental abordada pelo Clóvis Moura, que é a dizimação dos negros por meio das doenças. A cólera, a varíola, porque não existia nas comunidades saneamento para aqueles libertos. Então isso dizimava muito as populações negras naquele período ali, antes da abolição. Chegando na conjuntura da abolição, o que nós temos, não é? Nós temos trabalhos de contratos, a sequência da escravidão por outras formas de manutenção, de exploração do trabalho, o advento do racismo, de um racismo institucional, que não insere essas populações nas instituições republicanas. E aí, inclusive, vem a política do branqueamento, que continua a manutenção das desigualdades raciais e sociais. Na conjuntura do pós-abolição, se iniciam outras instituições, eu já vou concluindo, que seria o quê? O legislativo, o executivo, o judiciário e a cidadania. Cidadania para quem? Não para as populações libertas, que inclusive nas cidades com as higienizações, os bulevares, o progresso, a construção da nação moderna, continua existindo a perseguição das matrizes africanas. E nas periferias, a varíola continua atingindo essas populações. Falta de saneamento. Quem é que vai, muitas vezes, reclamar disso? A imprensa negra do período. O exemplo de Porto Alegre, o jornal Progresso, do século XIX, o A Voz da Raça, que são lugares sociais onde as populações negras vão começar a cobrar cidadania, política de melhoria e reivindicar a afirmação da identidade negra como algo positivo diante de uma estrutura que legou o racismo e a inferiorização. Então, nos jornais existia sempre, principalmente na Voz da Raça, negro, orgulha-te da tua cor, alfabetização. Na conjuntura da década de 30 vem o getulismo. O trabalhismo é a oportunidade que muitos negros começam a ter de negociar com as estruturas. E também surge um outro problema, a acentuação da ideia de democracia racial, de que o Brasil é um país harmônico e de que a meritocracia é que possibilita as populações negras a vencerem. Pois aí eu pergunto, e é o que a Frente Negra perguntava, e o Teatro Experimental do Negro. Como assim depende do próprio negro atingir um determinado patamar se todas as estruturas excluíram o negro? As pesquisas acadêmicas, de certa forma, viam o negro como objetos e não como agentes e como sujeitos. E aí vem o Teatro Experimental do Negro, a Frente Negra Brasileira antes, a expectativa do voto e de representantes negros no parlamento, que são
de certa forma, solapados com a ditadura militar. E ainda começa-se, naquele período da ditadura militar, muitas cobranças. O próprio Abdias do Nascimento, o político Carlos da Silva Santos, o Carlos Alberto Medeiros, a Benedita da Silva, vão surgindo, década de 70, década de 80, a luta dos países africanos lusófonos, não é? O civil rights nos Estados Unidos, isso vai influenciar também o protagonismo negro brasileiro para lutar diante de estruturas adversas. E aí eu chego, para finalizar minha fala, na contemporaneidade. Feminismo negro, não é? Que vai também balançando e tensionando essas estruturas de longa duração e essas estruturas sociais. A Lélia Gonzalez, a Beatriz do Nascimento, americanidades, quilombismo, colocando conceitos na academia para a gente pensar em formas de criar novas linguagens, epistemologias que tensionam essas estruturas fundamentadas em muito tempo de país, não é? A própria Constituição Federal vai dando elementos para isso, quando ela oferece especificidades aos grupos, os seus direitos, as demandas específicas, remanescentes de quilombos, reconhecimento por território. Então aí vem todo um ataque, uma consciência à maldade que foi a democracia racial e que é ainda hoje a ideia de um racismo à brasileira. Um racismo à brasileira que é diferente dos Estados Unidos, que é diferente do apartheid da África do Sul, mas é tão maléfico quanto, porque mantém estruturas, mantém privilégios e mantém a ideia de que nós não somos um país que é racista, porque o racismo é identificado em outros lugares. E as ações afirmativas, que são as políticas focais que permitem justamente com que grupos que tiveram seus direitos, as suas subjetividades, não é, atingidas nas suas trajetórias, conseguem se inserir e mexer com estruturas conservadoras profundas, subjetivas e objetivas. Por isso que cria tanta tensão as ações afirmativas, porque vão mexer com estruturas muito bem fundamentadas. E que nós temos que entender, não é, que para além disso, além do Brasil ser lindo e bonito e harmonioso, existem muitos problemas que as especificidades raciais vão apontar. Então não adianta a gente só pensar que é lindo o Brasil enquanto misturado, miscigenado, e não atentar para as especificidades e para as diferenças, que é justamente o que os movimentos sociais vão fazer para tensionar essa estrutura. Obviamente, qual é o maior número de desempregados? Quem são as pessoas que têm maior risco de morte? Não é? Quem são as pessoas que são mais atingidas pela violência policial? Ora, isso são estigmas estruturais e estruturantes, e aonde o movimento social, o movimento negro, ele vai justamente tensionar. Para concluir, os movimentos negros, as ações afirmativas tensionam as estruturas racistas brasileiras, seja na educação, na saúde, na política, no trabalho e etc. Evocam o uso da raça como construto social, cultural e político, diferente do racismo científico de outrora. Combater o racismo, antes de tudo, é ser antirracista. Existem diferenças culturais, fenótipicas, e isso não deve ser hierarquizado, mas sim respeitado em toda a dimensão humana. E aí tem a Lei 10.639, que traz isso na educação, a Lei 11.645, a Lei de Cotas, que são importantes avanços que merecem ser aprofundados para alterar as influências dessas estruturas que foram ditas agora há pouco. A história de longa duração, as ordens sociais que estabeleceram lugares, hierarquias, de modo a privilegiar alguns sob auspícios da branquidade ou da brancura, em detrimento de outros. Conceito de interseccionalidade, como traz Bell Hooks, Patricia Collins Hills, Angela Davis, tensiona as estruturas históricas, trazendo para o debate também gênero, classe e raça. E a conjuntura do Covid-19? A Lilian Schwartz falou agora, 2 dias atrás, que a explosão dos casos de Covid, isso é bem interessante para a gente pensar, tem escancarado as desigualdades sociais brasileiras, revelado quais são os segmentos mais vulneráveis. Segundo ela, a epidemia está avançando nos subúrbios das grandes cidades, como autorreprodução nas comunidades, e a gente tem visto muitos coletivos negros, muitos coletivos comunitários também indo ao encontro dessa situação. A pandemia, ela está fazendo muitas pessoas abrir os olhos, não é? Mas para os idosos, para os pobres,
para os negros, para os indígenas, as mulheres negras, todos aqueles que, em geral, compõem o quê? O corpo que a grande sociedade brasileira, as estruturas não gostam de ver. E aí também fala a Aline Schwartz que a pandemia acirra, sim, as desigualdades estruturais. Para concluir, o movimento negro, por meio da Coalizão Negra por Direitos, formado por 150 entidades negras, isso eu vi na Folha de São Paulo, pede que o governo informe raça e gênero dos mortos infectados pelo coronavírus. Dados demonstram que em outros países o Covid-19 ele tem sido muito mais letal em comunidades negras e comunidades pobres, sendo que as pessoas negras e periféricas têm menos acesso a um sistema digno de saúde, como afirmou o Douglas Belchior, que é um dos organizadores dessa grande coalizão de movimentos negros pela luta pelos direitos. Portanto, são as coletividades negras tensionando as estruturas brasileiras em plena conjuntura de pandemia. Assim como na África e nos Estados Unidos, os coletivos negros não têm se calado para o racismo estrutural em sistemas organizacionais, bem como para um racismo que é no tempo estrutural da história de longa duração e que remete também às estruturas. Então, muito obrigado. Essas são as minhas palavras introdutórias para iniciar esse relevantíssimo debate que nós estamos realizando aqui com a ADUFSE. Muito obrigado. Está dando para ouvir. Eu estava com o meu microfone desligado. Obrigada, professor. Gostaria de dizer que essa perspectiva histórica ela tem que ganhar espaço não só na academia, mas também no interior do povo, né? Nas massas, no movimento social popular, né? E por isso, desde já, eu gostaria de convidá-lo para estar conosco nos próximos. A DUFSE vai inaugurar os cursos abertos de formação docente, onde estou falando isso agora porque você trouxe para a gente uma série de questões que a gente está com muita vontade de debater e de multiplicar esse debate, né? Então, nossa primeira turma do curso aberto vai ser sobre o pensamento de Lélia Gonzalez, e a gente pretende já começar nesse período de forma virtual e continuar após, e já deixo aqui o meu convite. Muito obrigado. Essa perspectiva histórica, ela faz com que, né, a fala do Kabengele Munanga, que o nosso racismo é um crime perfeito, né? Então, desvelar essas estruturas é fundamental para a transformação, né? Queria, então, desde já chamar a Giane e pegar um gancho na sua fala, né? E já fazer uma questão, assim, a Giane, que traz as reflexões a partir de uma experiência potente em Juiz de Fora, né? E queria que você falasse também como é que essa experiência, esse contato com os profissionais de saúde, como é que isso te possibilita refletir o enfrentamento à Covid-19 a partir também dessa consciência, dessa história do legado que a escravidão nos traz e dos mecanismos sofisticados que são desenvolvidos para sua perpetuação. Então, Giane, à vontade. Então, boa tarde para todo mundo. Eu quero começar agradecendo aos meus mais velhos, aos meus mais novos, agradecer o convite, né, da ADUFSE, através da professora Marinês, que é uma companheira de longa data. Então, se não fosse meu desejo de estar aqui, eu teria que estar aqui da mesma forma, porque não teria como recusar, né, um convite feito pela Marinês. Então, assim, para começar essa conversa, eu acho que é uma conversa extensa, né, longa. Esse momento que a gente está vivendo, ele incita, né, uma série de reflexões, mas que, na verdade, elas já apontam exatamente isso que você pergunta, né, que é o modo como que o racismo vai se reestruturando. Porque, como o Arilson trouxe, né, desde sempre, esse modo que a sociedade se organiza em relação aos corpos pretos, ele vai se reeditando, né? E agora, com a Covid
19, com a pandemia do coronavírus, isso vai ficando também bastante evidente o modo como isso se desenrola nas vivências dos pretos e pretas brasileiras, né? E aí, então, eu gostaria, né, assim, assim, quando as pessoas me apresentam nos lugares, eu acho que todas as questões, né, que vêm na minha apresentação, elas são muito importantes. Acho que as mulheres pretas têm que se apropriar, né, daquilo que conseguem construir nas suas coletividades, mas a apresentação mais importante é o fato de eu ser uma mulher preta, né? Então, porque o fato de ser uma mulher preta é, em grande medida, o que define boa parte de todo o resto que eu sou, né? E essa definição, esse todo o resto que eu sou, que é atravessado por esse pertencimento, né, de ser mulher preta, por essas experiências, por essas histórias, ele tem muito a ver com a conversa que a gente está começando, né, tendo aqui hoje sobre o racismo estrutural, né? Principalmente quando essa conversa ela é atravessada por uma condição de saúde, né, que a gente está atravessando, vivenciando nesse momento. E quando a gente fala, então, dessa questão do racismo estrutural, né, e de como que ele vai atravessar todas as vivências das pessoas pretas, embora não seja só uma questão para as pessoas pretas, isso é importante, né, que a gente diga, porque o racismo é um problema da sociedade, né? Aliás, os pretos não foram quem criaram, né, o racismo, isso é coisa que os brancos fizeram. Então, uma coisa importante da gente dizer é que o palco dessa observação, né, quando a gente observa os modos como o racismo se reestrutura, um palco muito importante para a gente observar é o palco do cotidiano, né? Então, o cotidiano, de modo que o cotidiano ele adquire um status de uma categoria muito importante quando a gente quer observar essa questão da estrutura racista da sociedade brasileira, né? Da sociedade brasileira, porque é a que nos interessa aqui, né? Mas, assim, como que o cotidiano ele vai nos apresentando uma série de coisas para observar a ação do racismo estrutural. E, nesse caso especificamente, como que o racismo estrutural, então, ele adensa essas condições da estrutura racista brasileira nas vivências da população preta brasileira. E aí, então, eu quero falar para vocês, contar para vocês a história. Eu trabalho com grupos de mulheres, esse projeto, essa ação que a Maria Inês fala, né, no início, que é a Ciranda Cidadã, ela infelizmente está extinta no município, mas há muito tempo, independente, eu sou funcionária da prefeitura de Juiz de Fora, né, hoje trabalhando na gestão de cultura, na FUNALFA, né, no município, mas há muito tempo, né, na vida, eu trabalho com grupos populares, né, com grupos de mulheres. E aí, numa desses momentos, dessas rodas, dessas cirandas, desses encontros, eu tive contato com a Fátima. A Fátima é uma mulher preta, empregada doméstica, e a Fátima, ela foi diagnosticada com um câncer de ossos. E aí, então, ela foi para a perícia, né, médica do INSS, foi afastada do trabalho, e quando venceu o período de afastamento dela, ela retornou, né, na perícia, e o médico, o perito que a atendeu, disse para ela que ela ainda estava em tratamento, e o médico disse que ela tinha plena condição de voltar ao trabalho, né? A Fátima saiu da perícia por volta de 11 horas da manhã, foi para casa, por volta de 2 horas, ela começou a se sentir mal, um mal que já era recorrente, que ela já vinha sentindo, né, por conta do tratamento do câncer, e aí ela começou a passar mal. As irmãs, então, levaram para uma unidade de pronto atendimento, né, para uma UPA. Ela ficou em observação, em seguida foi transferida para um hospital aqui de Juiz de Fora, e 2 dias depois a Fátima morreu, né? E aí, essa história, né, da Fátima, ela traz algumas questões para a gente pensar. Acho que a primeira delas é para a gente pensar como que os corpos negros, como que os corpos pretos são tratados nesse país, independente da pandemia do coronavírus. Independente da Covid-19, como que é que um corpo preto, um corpo de uma mulher preta é percebido em determinadas instituições, né? E aí, essas questões que a história da Fátima nos traz, né, algumas delas são bastante importantes para a nossa conversa aqui. A primeira é isso que o Arilson já trouxe também na fala dele. Não existe racismo que não seja estrutural. Porque hoje a gente vê uma série, tem racismo isso, tem racismo aquilo outro, um monte de nome para o racismo, mas, na verdade, todos eles são racismo estrutural.
né? Porque surgem de uma determinada estrutura racista da sociedade, né? E aí, pessoa branca, você está nessa estrutura, né? Você faz parte dessa estrutura. Então, você é, por consequência, responsável pelo modo como essa estrutura age em relação aos corpos pretos, né? Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é a gente pensar que as instituições racistas, né, quando a gente fala, e a Arius trouxe também muito bem aí a questão do racismo institucional, a gente precisa pensar que as instituições racistas são feitas de pessoas racistas, né? Em que pese o fato de que o conceito, né, que o Silvio Almeida traz, o racismo estrutural, ele deslocaliza essa questão da individualidade, de uma ação individual, e passa a localizar a discussão, então, numa ação que é da estrutura da sociedade, no modo como a sociedade se organiza, né, é muito importante que a gente não perca de vista o fato de que as pessoas agem de maneira racista, e elas precisam se responsabilizar por isso, né? Precisam ser responsabilizadas por isso. E uma terceira coisa, que essas pessoas racistas, que estão nas instituições racistas, elas são produzidas por uma determinada ideologia, que é a ideologia da branquitude, né? É o modo como a identidade branca compreende o seu lugar na sociedade, que nunca é questionado. Branco, ele simplesmente é, né? Quem é questionado é o preto, o corpo preto que é o questionado, que é o estudado, que é o, né? Que é o perguntado, que é o refletido, né? Mas essa estrutura, ela está assentada na identidade racial branca, porque branco também tem raça, né? Isso é importante a gente pensar. E a gente pensar que nessa produção, quando a gente está falando, então, aqui no nosso caso, né, discutindo o racismo estrutural, e esse modo como ele se desenrola nesse momento de uma pandemia, né? A gente, então, pensar que as pessoas, que o racismo, ele é produzido, no caso, né, em relação à população preta, ele é produzido, ele é conduzido por pessoas brancas, né? Então, a gente precisa refletir isso, e refletir a branquitude como uma ideologia e o branco como um sujeito que não é um sujeito individual, porque senão começa aquele, não, mas eu não sou assim, não, mas eu não sou racista, né? Senão começa aquela história e a gente não consegue avançar no debate. E aí, falando em gente branca, a gente volta lá, então, no médico perito da Fátima, né? O médico que atendeu uma mulher com câncer nos ossos, uma empregada doméstica, e ele falou que ela podia voltar a trabalhar. E ela morreu 3 dias depois. Então, esse médico, ele teve uma ação que demonstra de maneira bastante explícita a percepção altamente presente entre os profissionais de saúde, uma percepção muito presente. E aí, gente, eu estou falando aqui a partir da experiência, né, desses últimos 6 anos, né, conduzindo algumas ações de educação permanente, educação continuada, né, com profissionais da saúde e da assistência social. E ela também, essa reflexão, ela está baseada numa série de pesquisas, né, numa literatura extensa, vastíssima, que já existe no Brasil a esse respeito, né, e que, inclusive, subsidiaram a construção, lá em 2009, da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. E aí, essa percepção, qual percepção? É aquela que pensa assim, olha, o corpo negro aguenta. O corpo negro aguenta. O corpo negro aguenta o trabalho, o corpo negro aguenta fazer parto normal sem anestesia, o corpo negro aguenta uma batida de polícia toda semana, se não for todo dia, dependendo do lugar que esse corpo está localizado, né, na geografia da cidade. Então, o corpo preto aguenta. Então, a Fátima, quando chega diante desse médico, né, perito, o que está no imaginário desse médico, né, é a de que o corpo negro aguenta, mesmo adoecido, voltar para o trabalho, né? Um outro imaginário também, uma outra percepção que está muito presente, né, comprovada por pesquisas, e eu estou falando aqui de uma experiência, né, que eu vivenciei nesses últimos anos, é a questão de que o corpo preto ele não merece o mesmo tratamento que um corpo branco. Então, uma está intimamente ligada com a outra, porque o corpo preto não merece o mesmo tratamento, também porque ele é um corpo que aguenta. Mulher preta aguenta, gente. Aguenta, é parideira, é isso, né? Então, aguenta. Então, não precisa de determinados cuidados que os corpos brancos precisam. E aí, então, a gente podia aqui falar da formação, né, dos médicos, como que a universidade precisa se implicar, né? Porque a universidade tem muito essa questão assim, de sempre ver o problema lá fora, né? Lá em quem está executando a política, lá que mas não se vê os seus próprios
problemas, né? Como não se reflete, né? Então, assim, a gente podia pensar, então, nisso, né? Como que a formação do pessoal de saúde precisa com que essas instituições públicas, ou as universidades, os governos estaduais, os governos municipais, precisam se implicar nessa formação. Mas isso aí é um outro debate que a gente pode fazer num outro momento, se me convidarem, tá, Marinês? Então, mas o que nos interessa aqui? É que a história da Fátima, ela nos estimula a pensar o cotidiano dos pretos, como eu falei lá no início. Pensar o cotidiano dos pretos e pretas no Brasil antes da pandemia. Que é esse cotidiano que o Arilson falou, de subcidadania, né? É um cotidiano marcado por um status de subcidadania e uma situação de extrema vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é um conceito importante, né, de a gente usar, por conta da polissemia que ele tem. Então, a gente pode pensar em diversas formas de vulnerabilidade, né? Então, a gente pode pensar na vulnerabilidade material, pode pensar, mas, inclusive, na vulnerabilidade simbólica, né? Que é exatamente essa questão de você não se ver, de você não ser vista, né? Mulheres negras, principalmente as que ascendem, né? Acho que Maria Inês, né, Zuleide vão ter várias histórias para contar a esse respeito. Quando ascendem, não são vistas. Ou se são vistas, são a louca, a doida, a rancorosa, né? Enfim, também que é um outro debate. Mas o caso da Fátima, ele nos remete ao caso daquela empregada doméstica lá de Miguel Pereira. Vocês lembram dessa história? Foi a primeira morte de Covid-19 no Brasil? Era uma empregada doméstica, lá no interior do Rio de Janeiro, que trabalhava para um casal de patrões, de senhor, né, e senhora, de engenho, que trabalhava para um casal que veio da Itália infectado. E esse casal não pôde abrir mão dos serviços dela, e ela continuou trabalhando, ela foi infectada, ela morreu, e eles, pelo que a gente sabe, até a gente sabe, continuam vivos, né? Então, qual que é a diferença da história da Fátima antes da pandemia para a história dessa doméstica, que não tem o nome dela em lugar nenhum, na pandemia? Nenhuma. Não tem diferença. As estruturas de permanência do modelo escravista na sociedade brasileira, elas estão aí, elas permanecem fortes, potentes, né? Da mesma forma, e muito pouco questionada na maioria das vezes. Porque quem fica questionando é quem está no movimento negro, as mulheres pretas, as feministas pretas, os homens pretos que estão lá nos movimentos, né? A sociedade, de uma forma geral, não questiona esses modelos de permanência da escravidão, da mentalidade escravocrata do Brasil. Ambas as situações, tanto da Fátima quanto da empregada Miguel Pereira, elas vão dizer do desprezo em relação à vida negra, né? Então, as vidas negras, para essas pessoas, para esse grupo, para essa ideologia da branquitude, não importam. Não importam, né? E aí, a gente, então, precisa de uma provocação, né? Acho que é uma provocação para a gente voltar para o debate, né? Nesse cenário de pandemia, como que a percepção dos corpos pretos, né? Como as pessoas que estão, por exemplo, nos sistemas de saúde, como o modo como eles percebem os corpos pretos atuam na produção do cuidado à saúde. Já considerando que os números, né, acho que a Zuleide vai falar disso melhor, os números já comprovam que no Brasil, inclusive, nos Estados Unidos já tem várias produções, mas no Brasil, os pretos são os que mais morrem. E não é difícil a gente pensar por quê, né? Então, por exemplo, a gente está aqui fazendo a nossa live aqui, na nossa quarentena, nas nossas bibliotecas, mas a maioria, né, nós somos uns pretos que estamos aqui com essa possibilidade, mas a maioria dos nossos estão trabalhando. Porque são os motoristas de ônibus, são os lixeiros, são os seguranças, são o pessoal da ponta da saúde, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, né? É o pessoal que está na ponta e é o pessoal que tem mais risco de ser contaminado, né? Então, a gente precisa pensar nisso, pensando nessa estrutura adoecida da sociedade brasileira. É como se a pandemia, né, como se a Covid-19 fosse uma comorbidade, né? Já tem um corpo que está doente e que tem possibilidade de ser muito mais doente com outras coisas que são adensadas numa estrutura racista que já existe, né? Isso é importante a gente dizer. E aí, para encerrar, eu queria trazer duas pessoas, dois intelectuais, que penso que nos ajudam também a compreender esse cenário da estrutura e da Covid-19, que é o Achille Mbembe, né? E o Marcelo Santos, que é um médico aqui de Juiz de Fora, que terminou a dissertação dele há pouco tempo, no Departamento de Saúde Coletiva aqui do FJF, e o Marcelo estudou como que a branquitude de médicos negros, de médicos brancos, né?
como que a branquitude de médicos brancos de família afeta a produção da equidade em saúde. Pois bem, o Achille Mbembe, ele traz um conceito importantíssimo para a gente nesse momento, acho que sempre, né? Mas para a gente refletir esse momento, que é o conceito de necropolítica, né? Então, quando a gente vê o presidente da República se comportando da maneira como ele vem se comportando, né? E outros governadores por aí que estão querendo ir na mesma linha, o conceito do Achille Mbembe é a praxis, né? No sentido freiriano da palavra. Porque é o Estado com a sua licença e com sua autorização para matar. O Estado com a permissão de matar. Porque se a gente tem uma pandemia, se tem esse nível de gravidade, porque a gente não está falando de nenhuma forma de uma gripezinha, e a gente tem o chefe do Executivo Nacional indo contra todas as ações da Organização Mundial de Saúde, de médicos do mundo inteiro, enfim, né? E que essa ação ela vai gerar morte, então o conceito do Achille Mbembe casa direitinho com isso. O dado importante, né, que o Marcelo Santos traz na pesquisa dele, é o fato de que quando ele vai conversar com os médicos, né, de família brancos, a maioria deles, né, mais de 90% deles, não conhecem a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Mais que isso, eles, além de não conhecerem, eles acham que não é necessário uma política específica para a população negra. Então, o grupo, aqui em Juiz de Fora, né? Porque, de repente, não é assim no restante do Brasil, né? Aqui em Juiz de Fora, a gente tem, então, um grupo grande de médicos de família que acham que o racismo não existe, que o racismo na saúde não existe, que eles próprios não são executores de ações racistas que interferem na produção de equidade de saúde. Aliás, a pesquisa mostra que eles não sabem nem definir o que é equidade, né? Então, é isso, né? Então, eu gostaria de trazer essa provocação, como que nesse cenário, onde a gente tem um racismo estrutural, que por si só já coloca os pretos numa condição de morte eminente, constante, né? Como que nesse cenário a percepção, aí, né, afunilando para os profissionais de saúde, como que essa percepção atua na produção de cuidado nesse momento que a gente precisa fazer o enfrentamento à pandemia e preservar a vida. Obrigada, e daqui a pouco a gente volta para o debate. Isso, obrigada, Giane, excelente reflexão, né? Essa pesquisa do Marcelo também, eu acho que vai contribuir muito para a gente nos próximos passos, né? Você pensa que tem uma pesquisa no Ministério da Saúde que fala que 80% das pessoas que usam o SUS se declaram pretas e pardas. 80%. Bom, é uma coisa que a gente já sabe, né? Meio óbvia, mas está lá, quando se publica, tem um outro peso, né? Você imagina o que é esse quadro. Então, o subfinanciamento do SUS, a manutenção do teto de gastos, o desmonte da proteção social, isso tudo é uma política de extermínio, né? Então, obrigado, Giane. Excelentes provocações. Exatamente. Então, é por isso que é importante, né, assim, que os diversos espaços, e aí eu acredito muito no espaço da educação popular, né, mas acho que a universidade tem um papel importante nisso, né, vocês que estão na universidade, que é essa questão exatamente de problematizar a necropolítica, né? Então, assim, que não existem essas ações casuais, elas não são casuais, elas estão dentro dessa estrutura, né, que o Arilson trouxe na primeira parte, né? Obrigada. Isso. Vou chamar agora a professora Zuleide, né, do nosso querido Cratinho de Açúcar. Professora, a gente vem didaticamente construindo esse cenário grave, né, que é uma consequência da nossa história, né, já dito pelo Arilson, né, onde 2/3 dela foi marcada pela mão de obra escrava, negra, né, e as consequências disso são econômicas, sociais, culturais, como já foi dito aqui pela Giane e pelo Arilson.
A gente sabe que o Covid-19, que o adoecimento está ligado não só por essas condições socioeconômicas da maioria da população, mas também consequências do racismo que levam às comorbidades, né? Então, como é que você está vendo esse cenário hoje? A análise de conjuntura com objetivo. Tá certo. Muito obrigada, Inês. Muito obrigada mesmo pela oportunidade da gente, hoje à tarde, poder estar conversando, né? E também muito feliz porque estamos sabendo que outras lives, outros encontros estão discutindo essa temática. A minha fala, ela vai ser, eu quero dizer que eu me sinto super contemplada com a fala dos dois colegas, né? Então, já inicialmente eu quero agradecer a Inês, né, por estar participando, né, representando aqui, no caso, a Inês, a diretoria da DUFS, que está promovendo essa oportunidade para a gente, e o Bruno, como presidente, também aqui, quero agradecer, né? E agradecer a oportunidade de escutar o Arilson e a Giane, né? A gente consegue, a partir das falas dele, pautar um pouco os discursos que estão acontecendo nas mídias, e é isso que eu queria trazer um pouco como elementos para contribuir com a nossa fala, as questões que a gente vai levantar aqui nesse debate, né? Até porque quem está nos escutando deve ter percebido que nas últimas semanas algumas matérias começaram a aparecer para discutir essa temática que a gente está trazendo aqui, né, que a gente já via anterior ao corona, né, a Covid-19, trazendo para as nossas instituições. Eu falava antes com os colegas, assim, até que ponto, se os nossos corpos negros não estivessem nas instituições de ensino superior e nossos alunos negros não estivessem dentro das instituições de ensino superior em função de uma política que a gente lutou muito e que ainda é objeto de muito questionamento de processos, como são as ações afirmativas, se nós estaríamos hoje dentro da academia tendo a oportunidade de debater esse tema e de começar a perceber que estamos conseguindo furar um pouco esse esquema da mídia, né? De trazer a tragédia, de trazer os números, né? Enquanto nós estamos conversando aqui, a gente pedia, Inês, atualiza, como é que nós estamos no Ceará? São 233 óbitos. No Brasil, são 2.741. A Inês traz esse número para a gente, para nos atualizar. Então, gente, nós estamos falando de vidas, de pessoas que têm nomes, que têm corpos, que têm moradia, que têm território, e que, durante muito tempo, como foi dito pela fala inicial do Arilson, nos coloca numa situação de invisibilidade, né? No máximo que nós aparecemos é que somos da periferia, são os povos pobres do mundo, mas jamais chegam, agora que chegam algumas notícias de que esses corpos periféricos, esses corpos pobres, esses corpos invisíveis, peraí, são negros. Então, é um pouco isso que eu quero trazer aqui, né? Sabemos que a Covid-19, ela é uma pandemia, que muitos estão morrendo, que as mortes se devem ao avanço do capital, é muito importante a gente dizer isso, e a sua ação predatória, pelo acúmulo da riqueza que esse modelo traz para a gente. A pobreza passa a ser, então, tema da TV e das redes sociais nos últimos momentos, como eu falei. Sabendo que estamos falando de uma pandemia que está no mundo todo, mas que está matando pobres. Recentemente, saiu nas redes sociais uma afirmação de um epidemiologista chamado Philip Jones, no jornal Nexo, ele dizendo o seguinte: negros estão se infectando mais porque estão mais expostos. E, uma vez infectados, estão morrendo mais, porque seus corpos, nossos corpos, porque o infectologista é negro, carregam o peso da falta crônica de investimentos e da negligência ativa da comunidade. Então, sim, nós estamos falando de estrutura, sim, nós estamos falando de economia, sim, nós estamos falando, né, do capitalismo predador, que a gente aqui não pode deixar de dar nomes, né, e que ele tem representantes, ele tem partidos que defendem, então a gente não pode dissociar o nosso debate, a nossa resistência
da discussão da política e como ela está estabelecida no mundo e no Brasil. Mas, junto com a preocupação dos pobres, precisamos falar de quem são eles, os invisíveis na propaganda do capital, mas os capazes de realizar a reprodução social sem custo para eles, a partir do seu trabalho, em sua maioria doméstico. Nesse sentido, precisamos dialogar aqui, considerando o nosso lugar de fala. Queremos situar o conceito de raça, como anuncia aqui, mais uma vez, falando de um grande teórico, né, Silvio Almeida. Raça não é um termo fixo, estático. Seu sentido está, inevitavelmente, atrelado às circunstâncias históricas em que é utilizado. É como nós utilizamos. Por trás da raça sempre há contingência e há conflito, e eu acrescentaria resistência, né? Poder e decisão, de tal sorte que se trata de um conceito relacional e histórico. Assim, a história da raça ou das raças é a história da constituição política e econômica das sociedades. Por isso que nós estamos vendo quantos vão morrer. É natural ter aí um entorno de tantos porcentos que vão morrer. E parece que os idosos, começamos com os idosos, mas agora aparece o recorte étnico-racial, aparece o recorte de gênero, para que possa dialogar e dizer assim, essas estatísticas, elas têm cor, elas têm gênero e elas têm nome. A temática que tratamos vai trazer à tona um debate que insiste em ser de uma população, de um povo, dos desfavorecidos, mas sem mostrar sua fotografia, seu nome, onde mora, se estuda, se tem acesso aos direitos básicos. Concordo com o texto da cartilha do nosso Sindicato Nacional, do Antissindicato Nacional, que lançou para a gente, o ano passado, uma cartilha muito importante que a gente está utilizando das universidades com os professores, que trata do combate ao racismo, elaborado pelo GT, Combatendo o Racismo nas Universidades, publicado em 2019 pelo GT de Trabalho de Políticas de Classe, Questões Étnicos, Raciais, Gênero e Diversidade Sexual. E lá nós vamos afirmar nesse documento, né, que tem pautado o nosso debate, a compreensão da raça como pura expressão das diferenças tipológicas e genéticas invisibiliza como a diferenciação entre humanos garantiu a hierarquização nas culturas, modelos civilizatórios de racionalidade civilizatório e a cristalização da ideia de universal de homem. Então, nesse sentido, isso é tão verdade que comumente nos pegamos pensando ou falando, isso é coisa de preto. Ou acostumamos nessa visão, acostumamos nossa visão quando encontramos em determinados espaços corpos negros e corpos brancos. Em especial, podemos falar até aqui, como nós estamos, todos nós, na universidade, quanto tempo nos acostumamos a ver negro nos serviços gerais, era muito comum. Esses corpos já eram vistos dentro das nossas instituições. Tanto é verdade que ainda hoje, os próprios corpos negros trabalhadores na universidade ficam admirados ou se constrangem ao ver negros como professores e alunos e não sabem como tratar. Ou quando ainda hoje é tão caro o debate de cotas, como o Arilson colocou aqui no final da sua fala, chega até a ser cansativo ter que provar o tempo todo que nós negros somos capazes. Pois mesmo com a política de ações afirmativas e de inclusão, hoje, especialmente no tema do debate científico, o cenário dos cientistas que estamos discutindo, e estão discutindo a ciência, tem raça e etnia. Quem está mais morrendo tem raça e etnia. E não estamos somando ao debate de gênero, que podemos incluir aqui durante a nossa live. Pois falando em racismo estrutural e Covid-19, vamos reconstituir um pouco desse tema a partir de dados acerca da temática, que nos últimos dias é tema de notícia, fala de pessoas famosas, de cantores, de cantoras, né? Passa a ser bandeira de luta, pauta das lutas, dos movimentos e de reconhecimento. Quem lembra aqui qual foi a primeira pessoa que morreu de Covid-19 no Brasil? Nós podemos aqui dizer, né, que a nossa conferencista anteriormente, a Giane, colocou. Quem é ela? Quem era ela? Onde morava? Como morava?
com quem morava, o que fazia. A notícia que saiu de uma agência de jornalismo investigativo, está nas redes sociais, fala primeiramente da pequena cidade, como a Gina colocou aqui, né? Uma cidade bonita, um lugar de descanso, uma cidade que muitos gostariam de visitar se não tivéssemos, neste momento, reclusos, né? E ali as pessoas passam férias. Mas lá, essa pequena cidade, ela ganhou manchete por ter sido o local que registrou a primeira morte em decorrência do coronavírus no estado do Rio de Janeiro. A notícia foi confirmada em 19 de março. E a agência pública que esteve no local constatou que lá, naquele período, já existiam 9 casos. E que data? 19 de março. E aí fala da paciente, como a Jane colocou, não coloca o nome dela, nós não temos o nome dela, mas diz o seguinte, quem é ela? 63 anos, uma mulher trabalhando como doméstica, como diarista, com 63 anos. Isso nos chama a atenção da situação de trabalho, de terceirização, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, que nós acabamos de receber como pacote da morte. Uma mulher de 63 anos, deixou para trás um filho de 39, que morava com ela e outros parentes em um bairro humilde da cidade. A rua que ela morava não era calçada, e era uma casinha simples de tijolo exposto. Ela era uma mulher trabalhadora, muito querida por todos e por sua mãe, diz uma irmã dela. Nascida e criada na cidade, ela passava 4 dias por semana dormindo no Rio de Janeiro para fazer o seu trabalho doméstico. Durante 20 anos, essa mulher trabalhou como empregada doméstica no Leblon, bairro nobre do Rio de Janeiro. A patroa, entre aspas, não avisou para ela que achava que estava doente. Diz o irmão dela, de 56 anos. Ela morava com ela e mais 3 familiares na mesma casinha de cimento de 2 andares. O irmão conta que, em fevereiro, a empregadora foi passar o carnaval na Itália, quando a crise do coronavírus se espalha pelo país. Quando voltou das férias, a irmã voltou ao trabalho como de costume. Parecia uma tragédia anunciada em um país tão desigual, sem orientação clara do governo federal. São inúmeros os casos como o dela, em que empregadas domésticas continuam sendo obrigadas a trabalhar em casas de família, se expondo ao risco do contágio. Isso está na notícia. Começamos aqui, então, a mostrar, a partir de casos reais, os sujeitos que estão morrendo. Essa é a nossa intenção, tão somente aqui. Eles têm nomes, são negros, são mulheres, são LGBT, são mães solo, moram na periferia, têm familiares encarcerados, não tem plano de saúde e moram em um país que só tira direitos dos trabalhadores. E tem um presidente fascista, podemos já afirmar isso, que declarou morte à população mesmo diante da situação que estamos vivendo. Precisamos falar de números para entender quem são e que lugar nós ocupamos nesse país. E aí, somos maioria nesse país. Um estudo de Alves, de 2020, um estudo muito recente, mostra que o Brasil hoje tem como população 211.255.086 habitantes. E que, de acordo com os dados de Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, em 2018, a população preta no país representava 9,3% de brasileiros, enquanto que a parda constituía 46,5%. Portanto, 55,8%, quer dizer, quase 56% da população se autodeclara preta ou parda, de acordo com o IBGE. E no Ceará, essa população beira a 68%. Então, é aqui que nós vamos estar falando de uma grande maioria da população que, na verdade, nunca aparece quando os números são para que se possa ter condições de vida, direito à educação, direito ao trabalho, como o Arilson colocava, né? Apresentam um Estado de direito, mas, de longe, nós vamos estar incluídos nessa política, né? Quando se transforma em política.
sendo a maior população, estamos entre aqueles brasileiros considerados os invisíveis pela população e pelas políticas públicas, em especial quando o debate é sobre orçamento. Esse dado aparece quando vemos um número. Distribuição de renda, estamos em posição muito mais baixas. Formamos mais da metade da força do trabalho, nós somos quase 55%. Porém, 2/3 encontram-se desocupados ou subutilizados. E são esses que estão nas ruas procurando sobreviver e comer. Com relação às ocupações informais crescentes, desde 2016, quase 35% das posições informais estão ocupadas por pessoas de cor ou raça branca, enquanto que 47%, quase 48% são de cor preta e parda. Nos que diz respeito ao rendimento médio domiciliar, per capita, também apresenta diferença conforme cor e raça. A população branca recebe, em média, R$ 1.846, enquanto que a população preta recebe R$ 934, a metade. No que diz respeito às condições de vida, o censo de 2010 verificou, nas cidades de São Paulo e no Rio de Janeiro, que a pessoa preta ou parda possui mais que o dobro de chance de residir em aglomerado subnormal, na favela. Então, é lá que nós estamos. No que diz respeito à educação, que nós estamos aqui discutindo, fazendo um debate dentro de uma associação de docentes, a população de raça ou cor branca entre 18 e 24 anos, né, é de 36%, terminou ou frequenta o ensino superior. Esse percentual para pretos e pardos é somente de 18%, menos da metade. A proporção de pessoas com menos de 11 anos de estudo é 17% para brancos e 28% para negros. Em relação à educação infantil, nem se fala. As crianças, em sua maioria, que têm acesso à educação infantil, permanecem as crianças brancas. Por isso que elas vão mais para o ensino fundamental, elas chegam mais ao ensino médio e vão poder ter condições, porque muitas não vão precisar trabalhar, acesso à educação superior. Os negros, quando vão ter acesso à educação superior, vai se dar por conta das políticas de acesso, ou vão estudar em instituições privadas, porque são as que mais oferecem educação noturna, ensino superior noturno, e EAD, que é o que nós estamos vivenciando hoje, neste momento, com uma grande parte da nossa matrícula, mais de 1/3 em EAD. Com mais de 100 anos após a abolição da escravidão, os números demonstram que as desigualdades sociais sempre tiveram presente e não foram extintas, apenas se moldaram à sociedade moderna. A pesquisa Retrato da Desigualdade de Gênero e Raça, de 2019, realizada pelo IPEA, aponta que 35% das famílias são chefiadas por mulheres, e destas, são mulheres negras, têm uma renda per capita somente de R$ 491. Por isso que nós estamos precisando fazer campanha. A sociedade brasileira e cearense é que está fazendo campanha para levar cestas básicas para essas mulheres. Né? Com relação ao desemprego, a maioria das taxas são de população negra, com 12% das mulheres negras e 7% dos homens negros. Falando de violência e encarceramento, aí a situação ainda é muito mais grave. Os estudos de Moura sobre mulheres reclusas no estado do Ceará, por exemplo, por envolvimento com drogas no período de 2003 a 2010, é de 61%, isso aumentou para quase 80%. Esse dado se relaciona com Fortaleza, ser considerada a cidade do turismo, e por isso o turismo estrangeiro traz as vendas de droga e a prostituição. Então, que questões podemos levantar para o nosso debate, né? Uma das últimas reportagens, e aí eu vou entrar um pouco na temática, no que diz respeito aos debates que estão sendo travados nas redes sociais, e alguns artigos que a mídia agora está divulgando, conseguindo fazer essa relação do que está acontecendo com os nossos corpos negros. Saiu recentemente uma reportagem no site Nexus, dizendo o seguinte: o impacto do racismo estrutural nas mortes do Covid-19, o Camila Rocha, diz que nos Estados Unidos e no Brasil aponta que pessoas negras estão morrendo
em proporção maior que as brancas. E aí ele vai trazendo esses dados, né? E nos Estados Unidos e no Brasil, a população negra vem apresentando vulnerabilidade maior em relação do que as pessoas brancas, que nos estados norte-americanos, 70% dos infectados são negros, mesmo lá tendo uma população menor de pretos e negros, mas a população mais vulnerável, né? E é interessante que né, nessa reportagem, em outras que nós encontramos, por exemplo, o próprio presidente Trump se pergunta por que em mais negros, né? Ele consegue fazer essa pergunta. É interessante conseguir fazer essa pergunta. E aí algumas pessoas conseguem debater. E ele vai dizendo aqui meu tempo. Temos provas preliminares que precisamos prestar atenção, né? De que Quantos minutos? Já acabou, mas... acabou, tá bom. Então, finalizando. Tem mais coisas que a gente pode fazer no debate. Na África também, só mais 2 minutinhos, né? Que a gente também vai trazendo alguns dados sobre a África, porque nós estamos muito difícil. E aí não aparece país, nós temos 54 países na África, não aparece a África, o continente, né? Dizendo que agora começam os presidentes a se preocuparem com a situação lá. Quer dizer, agora, quando tudo está já no ápice dos acontecimentos e das mortes. E no Brasil, né, a situação no Brasil, eu acho importante, quando a Moreira coloca para a gente, né, que todas as reportagens que a gente teve acesso, elas vão estar conseguindo trazer os números, mostrando os números que são muito altos, né, da nossa população, relacionam a nossa população à situação de pobreza. Por exemplo, numa das entrevistas, a Selma Moreira fala que 75% dos pobres, né, que são 13,5 milhões de brasileiros, 75% são negros e pardos, e que essas pessoas, apenas de acordo com o IBGE, 67% da população negra, 67% depende do SUS. Então, por que a Giana traz para a gente a discussão de necropolítica, né? Porque foi no SUS que foi recortado o recurso, foi na educação que foi recortado o recurso. Nós estamos com a PEC da morte 95, que ninguém fala, para que a gente possa ter recursos para a saúde, né? E aí são esses povos que dependem do SUS, que teve recurso congelado, depois cortado, que agora, como diz Mbembe, são aqueles que não vão ter direito a respirar. Ele, no texto dele, só por último, é um texto assim muito esclarecedor para a gente, é intitulado esse texto, O Direito Universal à Respiração. Então, é uma leitura obrigatória para todas nós que aqui vivemos e sabemos por onde é que vai passar todas essas mortes e onde elas estão localizadas, nas periferias das nossas cidades e nas nossas cidades pobres e com o nosso povo negro. Então, mais na frente a gente continua mais alguns números que a gente vai tratar. Muito obrigada. Joia, muito obrigada, Zuleide, excelente. A Zuleide traz para a gente os sujeitos, ela traz a interseccionalidade, traz os dados, né? E eu queria dizer que aqui no chat do YouTube tem um debate aqui efervescente. A gente tem aqui também participando com a gente os professores do GT, a Kelly, da FACED, o Leandro, da História, a Nazaré, do Departamento de Estudos Interdisciplinares, que é o meu, e eles estão também no debate aqui com as questões. Leandro e Nazaré, um beijo. Então, o debate aqui está indo por várias... Ótimo, excelente. Então, eu queria agora, nesse segundo bloco, então, várias questões foram colocadas, né? Talvez com certeza, a gente não vai ter tempo de aprofundá-las, então eu vou colocá-las para vocês, e aí vocês mais ou menos se dividem em alguma questão que vocês queiram abordar agora nesse segundo bloco, tá bom? Tá certo, tá certo. Então, foi levantado, teve uma observação de uma pessoa, eu não anotei os nomes aqui, não consegui, muito rápido, que falou assim, a universidade não se repensa.
né, necessidade desse debate para dentro da academia, e eu fiquei lembrando de uma questão que nos aflige hoje, que é a não ocorrência do censo de 2020, por motivos óbvios, né, mas pelo visto nesse governo não vai acontecer nem em 2021, e porque a coleta dessas informações estratificadas, né, como a Zuleide apresenta, ela é fundamental para a elaboração das políticas públicas, né, com recorte racial, fundamental para que a gente perceba os parâmetros de desigualdade e de injustiça. Aí eu pergunto para vocês, principalmente professores, se isso não é um chamado para nós, professores e pesquisadores negros, né, uma tarefa que carece de certa organização sistemática, né, haja visto que a gente não vai ter essas pesquisas financiadas né, via IBGE, etc. Essa é uma questão. A outra, a professora, acho que essa aqui foi a Nazaré, ela pergunta, na opinião de vocês, como é que a gente debate o racismo, posto que é estrutural? Foi citado aqui né, esse caso dos médicos franceses que queriam testar a vacina na África, da subnotificação dos casos. Foi levantado também no nosso outro debate no chat sobre o descumprimento de marcos normativos que já existem, né, para a transformação da situação. Então, já existe uma normativa falando que a gente tem que ter cotas na pós-graduação. Sem cotas na pós-graduação, a gente não vai ter professores negros e negras nas universidades, né? Então, uma série de normativas que vão sendo descumpridas como se elas não existissem. Giane, elas pedem também a referência do trabalho do Marcelo. Depois a gente vai pegar com você e colocar também na descrição do vídeo. Tem uma pessoa que participou falando que a mulher, primeiro caso, né, de morte de Covid-19, no caso daquele... uma entrevista foi feita com os filhos dessa mulher, e eles foram perguntados se eles culpavam os patrões. E aí, essa moça que faz a pergunta, que infelizmente eu anotei o nome, ela pergunta, vocês acham que isso... Ele diz que não. Vocês acham que isso é o caso, né, do racismo à brasileira, estrutural? Outra pergunta fala, como é que a gente estarrecido com os dados, como é que a gente chegou nisso? É uma população de invisível, né? O Leandro também questionou, olha, a sociedade só está discutindo isso hoje porque há mortes de brancos. Então, a gente sabe de muitas doenças negligenciadas, né? Isso é fato. Então, é isso. Vamos agora... E aí chegam mais questões. Vamos voltar lá para o Arilson? Você queria abordar alguma dessas questões que foram levantadas? Para o Arilson, inclusive, eu queria te fazer uma pergunta específica. Se você acha... quais são as possibilidades, na sua visão, dessa conjuntura muito ruim, dela ser o estopim de um despertar, onde as pessoas enxerguem que o capitalismo é antinegro, que ele determina de maneira estrutural as condições de exclusão, de miserabilidade, de privação dos direitos, de moradia e trabalho, que o tratamento desigual nas unidades de saúde mata, que isso se relaciona diretamente, né, ao sistema ao qual a gente está submetido e não se insurge contra ele. São muitas questões. Sim, sim. Eu como... Acho que pausou o seu vídeo? Eu acho que ele ficou, que a conexão dele... Vocês estão me escutando? Pronto, agora sim. Sim, sim. Ótimo, ótimo. Eu confesso que eu não escutei a última questão, mas algumas aqui eu escutei,
e faço algumas ponderações. Depois, as colegas fiquem à vontade para replicarem, tá? Estão me ouvindo? Ok, ouvindo. Sim. Ok. Então, eu vou começar pela última questão que a Inês colocou, tá? Que é justamente que possibilidades nós temos nessa conjuntura de despertar, né, da população negra despertar e compreender que, de fato, o sistema não possibilita a sua inserção, o sistema é excludente, enfim. Então, eu diria o seguinte, que por meio das relações de consumo, já é um estopim para a gente compreender como funciona a sistemática do sistema capitalista, né? Então, o que acontece? Neste contexto de pandemia, neste contexto onde o sistema de saúde é importante, medicamento é importante, disponibilidade de respiradores é importante, são coisas que advêm das necessidades de consumir. Portanto, se a maioria da população negra não consegue possibilidade de consumir determinadas, vamos dizer assim, determinados meios para a sua sobrevivência, se não consegue isto em épocas de pandemia, ela deve sim despertar, acredito eu. Não de uma hora para outra, ou não, mas eu acredito que no mundo prático, do cotidiano, da ida ao hospital, da conversa com o médico, da necessidade de uma vaga em determinado lugar, da necessidade de um respirador. E aí nós vamos começar a entender que existem pessoas que têm mais possibilidades do que outras, e aí chega-se nessa estrutura. Vejam que a maioria das populações, acredito eu, que não vão ter condições de ir a um posto de saúde, de ter uma UTI, de ter um respirador, vão ficar como casos subnotificados. Vão ficar como casos que não vão aparecer. Vão ficar como casos de pessoas que vão ficar deitadas, esperando muitas vezes toda essa questão dos sintomas passarem, e se não passarem, provavelmente, muitas acabam indo a óbito. Então, acredito que sim, que seja um momento, sim, de ter um despertar. Agora, também existe, por outro lado, Inês, a ideia do despertar, mas a possibilidade também dos meios de comunicação, das informações, fazerem de novo as pessoas adormecerem. Então, há de se ter também, além do despertar, a autonomia de produzir em cima dessas experiências exemplos, e que isto consiga circular para o maior número de pessoas, de que o sistema, ele de certa maneira, acaba sim prejudicando as pessoas negras, por serem as pessoas, a maioria das pessoas, como vê as estatísticas da Zuleide, em condições de consumo ou de ter a possibilidade de consumir menor do que as demais. E veja, recebem menos, têm empregos piores. Então é sim um momento, no meu entendimento, de despertar, mas de tentar manter autonomia de pensamento, de difusão de informação, para que esse despertar também não seja um despertar momentâneo, e sim um despertar de modo a tensionar as estruturas. Eu posso falar? Eu posso falar agora, Giane, ou você quer falar, Lu? Pode falar. Pode falar. Pronto. É só uma questão que queria cumprimentar também a Rafaela, que ela está assistindo, que ela me lembrava, né, quando a gente estava discutindo essa nossa live, que é a discussão do sistema de saúde público e privado, né? A gente tem os números, e a notícia do Netso, ela vai fazer uma comparação dos dados do Brasil e dos Estados Unidos, morrem mais negros, né? Mas a gente vai lembrar lá que as diferenças, né, o que vai estar acontecendo
é que nós temos, tanto lá, nós vamos ter um sistema de saúde privado, e aí, por isso, logo no começo, foi dito, né, não tinha teste, só quem podia pagar fazia os testes, né, então muitos negros morreram porque ainda não tinha a política do governo fazer os testes gratuitamente a partir dos recursos dos impostos, né? E aqui no Brasil do mesmo jeito, nós vamos perceber. Agora, mesmo sendo minoria lá em termos de grupo populacional, são os que mais estão morrendo. Por isso que a reportagem faz alusão aos dois países, né? E a Rafaela me mostrava que no México eles são 72%. Então, de novo, quando você vai juntar pretos, negros, latinos, você vai ter um número muito grande, que a Giana está falando para a gente que era em torno de 30% dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós somos quase 55%. Mas nós vamos ver o percentual de mortalidade e com a doença que estão nesses corpos negros. E a questão do Leandro, para mim, assim, é fundamental, Leandro. Obrigada pela lembrança, né, que você sempre nos alerta. Inclusive, numa reportagem que eu estava vendo, o Tiago Amado, na Folha de São Paulo, no dia 14 de abril, ele vai falar da pandemia, e ele diz assim para a gente, como nas pragas, o título do artigo dele é Raça, Estrutura, Condições Desiguais de Enfrentar a Pandemia. E ele diz o seguinte, como nas pragas anteriores, todos que podiam se dar ao luxo de fugir de Londres o fizeram, mas as classes mais pobres nos subúrbios populosos de ambos os lados do rio Tâmisa foram deixadas para trás e foram elas que mais sofreram. Qual a diferença, né, se a gente for pensar? Não se trata de uma descrição da atual pandemia, ele diz, mas sim do impacto das pestes europeias em Londres no século XIX e a pandemia atual, né? E de onde veio essa pandemia originária aqui para o Estado brasileiro, né? Então, assim, isso é verdade o que você coloca, né? Nós só estamos debatendo e só está nas mídias porque são corpos brancos que estão morrendo também. Por isso que as redes sociais estão tão preocupadas. Ontem mesmo saiu a notícia, é tão interessante, os corpos negros são números, né? E dos corpos brancos tem o nome da pessoa, o cargo, né, o que ela ocupa, e as notícias, elas saem assim no nosso jornal local. É muito triste. E só um pouquinho sobre a questão dos filhos que foram entrevistados, né? Primeiro, uma pergunta infeliz, né? Eu quero dizer dessa jornalista que a questão é de estrutura. As condições dadas à sua mãe levaram ela a morrer? Eles teriam dito que sim. E aí as condições qual era? Ela era sedialista, ela saía de casa de um determinado lugar para outro, pegar um transporte público, ela se deslocar, ela está com uma pessoa que estava infectada. Então, é muito terrível fazer uma pergunta dessa. E também eu acredito que uma das questões da resposta de muitos brasileiros vai se dar da seguinte forma, o espaço, o religioso, é que vai estar dando as respostas. Quase todo mundo está dizendo, se Deus quiser, estamos na mão de Deus. Então, muitos vão dizer, é porque Deus quis. Né? Então, quando eu não tenho respostas científicas, quando eu não tenho uma consciência de classe, quando eu não compreendo esse lugar, ou não é nem a consciência, né? Quando eu não consigo ver, porque eu não tive acesso à educação, não tive acesso à saúde, eu não tenho acesso à informação, não tenho rede social para estar acompanhando, eu não sei ler, compreender, eu não sei usar uma rede social, o que me resta é Deus que quis. O que me resta é porque Deus quis. Então, assim, eu queria responder um pouco essas questões, lembrando do que eu escrevi aqui dessa forma. Seria isso. Obrigada, Zuleide. Eu queria, assim, eu não sei se eu entendi direito a pergunta, né, que você faz a partir de vários, eu confesso que eu não estou conseguindo acompanhar aqui no YouTube. E aí essa pergunta do despertar, assim, né, assim, despertar, né, porque, na verdade, eu acho que é um pouco que o Zuleide termina falando, assim, né, não acho que vai despertar,
porque não tem acesso às informações, as informações que a gente tem, elas não capilarizam para todas as pessoas de igual forma, né? Aqui na minha cidade, eu não sei aí no Nordeste como que isso está se dando, né? Mas aqui em Minas Gerais, aqui na minha cidade, Juiz de Fora, todos os dias o centro da cidade está lotado de gente. Lotado de gente. E não é só as pessoas que estão trabalhando, né? Não são só as pessoas que estão trabalhando que estão circulando pelo centro da cidade. Então, essa informação, ela não chega, né? Esse debate nosso aqui agora é relevantíssimo, super importante, né? A gente está mobilizando, eu vi ali que tem muita gente mobilizada, mas a grande massa não tem acesso a isso. Então, assim, vai despertar como? De que jeito? Né? Então, a família lá da senhora, né? Que foi a primeira vítima no Brasil, né, e que é mais um caso de tantos casos que acontecem, né, e é por isso que é importante a gente lembrar da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. A Política de Saúde Integral da População Negra, o marco dessa política é o reconhecimento de que o racismo institucional mata, né? Então, o modo como os corpos pretos são tratados nos sistemas de saúde causa adoecimento, agravamento e morte, né? Então, isso é importante ser dito. E aí eu penso, né, foi o que eu falei um pouco lá na minha fala, no sentido assim de que a gente precisa, acho que não foi na minha fala, acho que foi antes de começar, que a gente precisa se reinventar, sabe, assim, mas isso já antecedendo a pandemia, né? A gente precisa se reinventar. A gata pulou aqui. A gente precisa se reinventar no sentido de que aquilo que a gente sabe que mata a população negra não chega à população, ela não sabe que ela morre por conta disso, né? Então, ela já sabe que ela não faz parte. Ela já sabe que ela não faz, isso não é novidade. Ela sabe que ela não faz parte na saúde, ela sabe que ela não faz parte na educação, ela sabe que ela não faz parte no lazer, né? Ela não faz parte. E é como se isso já fosse naturalizado para ela, é assim mesmo. E aí, quais são as formas, né? Quem está produzindo conhecimento, né? Nós estamos produzindo conhecimento, como que são as formas desse conhecimento que a gente produz, o que a gente está fazendo para que ele chegue lá, de fato, nessas pessoas e que a vida delas se alterem, de fato, né? Como que essa discussão avança para além da gente ficar dando nome? Isso aqui é o racismo tal, esse aqui é o racismo outro, esse aqui é a interseccionalidade. Isso aí. Não que não seja importante, é muito importante, mas o que isso tudo que a gente está produzindo, que é muito importante, tem modificado, de fato, na vida das pessoas, que são as pessoas que morrem por conta do racismo. O racismo afeta todos nós, né? Todas nós somos afetadas. As mulheres pretas sabem muito bem, em qualquer estrato que elas estejam, elas sabem muito bem como que é isso, né? Então, assim, mas como que é que se altera isso na vida da população que está em situação de maior vulnerabilidade? Acho que é isso que a gente precisa pensar. E aí, nesse caso especificamente, eu não vejo possibilidade de despertar. Despertar como? Assim, a não ser que fosse um processo que já tivesse sido iniciado. A não ser que seja um processo assim, de uma construção histórica que já estivesse acontecendo antes da pandemia. Agora, despertar nesse momento, não sei, assim, o que a gente está chamando de despertar. Eu posso fazer uma colocação? Sim. Quando foi feita essa pergunta do despertar, e aí tem uma coisa que a Jane tocou, que é fundamental, que é justamente a ideia do naturalizar, né? As populações, elas não se veem, então elas vão naturalizando até a ideia do fatalismo, como a Zuleide chamou a atenção, né? Deus quer assim, Deus é que sabe, né? Mas, porém, eu tenho aí uma reflexão a fazer. Se nós pararmos para pensar nas conjunturas das populações negras, o fato de nós estarmos aqui nesse momento há de se entender como conquistas, né? Como espaços que a gente vai, de certa forma, tensionando e vai possibilitando a gente a estar presente. Quando no início do despertar eu coloquei a ideia de que vai faltar um respirador, vai faltar um remédio, a pessoa vai se dando conta e ela vai despertar, e eu disse assim, olha, mas aquele despertar ele pode ser momentâneo, porque precisa o quê? Acurar essa informação, fazer com que essa formação seja reproduzida, não é? Para que ela, enfim, tensione a estrutura. Eu, de certa maneira, nesse sentido, eu penso que há como desnaturalizar.
Porém, isso não é da noite para o dia, de fato. E a Covid, ela chegou de uma maneira muito avassaladora para quem comanda o sistema, que dirá para quem é oprimido no sistema. Então, de fato, não é fácil essa conscientização a partir do contexto atual que nós estamos vivendo. Contudo, eu acredito que veio uma pergunta aqui da Nazaré que diz assim: como a gente debate o racismo, posto que é estrutural? E aí, eu acredito ainda na questão prática, de ouvir os sujeitos, de oportunizar os sujeitos, de fazer com que os sujeitos eles consigam, de certa maneira, adentrar determinados espaços. E, para isso, as ações afirmativas, elas são fundamentais. Políticas públicas são fundamentais. E, dizendo isto, quando é colocado aqui pela Giane as políticas públicas em relação às populações negras e a pesquisa, né, do Santos, né, de que 90% dos médicos lá na região de Minas, né, de Juiz de Fora, não conhecem os problemas e as mazelas da população negra, isso é muito sério. Porque isso vai fomentando uma reprodução de algo estrutural e que não faz com que essas comunidades despertem, que não faz com que seja tensionado as estruturas e que, como resultado, se tenha a reprodução da não aceitação dos corpos negros, não é? Com os problemas específicos atinentes a este grupo. Então, eu acredito que a questão prática, esse sofrimento prático atrelado à execução das políticas afirmativas, à reprodução de informações, elas possibilitam as estruturas a serem tensionadas. Agora, de fato, como chegou o Covid, como aconteceu isso, não é da noite para o dia que as populações negras irão despertar. Até porque, como eu disse lá no início, é difícil sentir o Estado na vida dessas pessoas. É difícil sentir a presença do Estado. O Estado, quando aparece, ou é na escola precária, ou é com a polícia lá, sendo abrupta muitas vezes, não é? Em determinadas regiões. Então, o Estado, ele não chega bem. E o Estado, ele é fundamental para fazer com que as coisas modifiquem. Ele é fundamental nessas mediações. As políticas públicas, os representantes. Mas eu acredito, sim, que as coisas, elas têm sido tensionadas. Talvez não da maneira ideal, mas da maneira com que muitos representantes e muitas negociações têm possibilitado a estrutura a ser tensionada. Obrigado, professor. Eu queria dizer que a questão do despertar foi uma grande provocação, né? Mas também foi uma questão que eu tenho, que é que as grandes revoluções, elas contaram com a consciência da maioria, da massa? Eu penso que não. Eu penso que elas contaram com o processo em andamento, né? E processos em andamento nós temos organização nas favelas, no campo, nas escolas, mas nós temos processos em escala necessária para uma mudança. Essa que eu não sei, que é uma questão, e numa situação de crise como essa. Então, eu acho que esse é um debate para a gente ir, né, digerindo e trazendo as experiências e trazendo os dados estatísticos, né? Um país continental como o nosso precisa de muito esforço, né? Então, assim, eu queria, no avançar da hora, a gente tem muita gente que ainda está com a gente, mas o pessoal já está indo, né, para as suas atividades. 2 horas de live é impressionante, é um grande tempo. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou com a gente no YouTube, dizer que essa live ela vai ficar gravada teve essa pergunta, né? Ela vai ficar gravada no YouTube, no canal da ADUFCE, né, do nosso Sindicato de Professores Federais do Ceará, das Universidades Federais do Ceará. E queria, assim, agradecer imensamente, dizer que tem uma série de questões, de perguntas que foram lançadas aqui, que já conformam, né, uma segunda live sobre a questão racial e todas as dimensões, né, que vão... que perpassam pela questão racial, principalmente em momentos de crise. Já convidá-los novamente para estarem com a gente nos próximos momentos de formação e
E é isso, eu queria só abrir para vocês rapidamente, se quiserem se despedir do pessoal. Já tem o pessoal aqui que acompanha vocês, né? Estudantes, amigos. E é isso, abrir para vocês, para que caso vocês queiram fazer algum comentário final. Eu queria só aproveitar esse momento, agradecer imensamente a contribuição. Espero que a gente possa ter esse momento de formação aprofundando esses temas, que a gente tem o Leandro, tem a Nazaré, tem a Rafaela, tem outros nomes que tem uma grande contribuição e que a gente está discutindo muito junto, e ainda bem que estamos juntos. Eu queria só dizer que, com relação a essa provocação da Inês, eu fico imaginando, Inês, se a gente não tivesse um grupo como esse grupo de coalizão que foi formado, como se a gente não tivesse o nosso fórum aqui no Ceará, que a gente formou muito recentemente, mas a gente já traz respostas sobre isso. E tanto é verdade que hoje essa população está conseguindo comer e está conseguindo fazer minimamente um distanciamento, é porque nós estamos fazendo esse acolhimento, fazendo campanhas de cestas básicas, campanhas de produtos de limpeza para essas casas, entregando nessas casas, né? Eu queria só, então, terminar dizendo que mais tarde, daqui a pouco, a gente vai ter uma outra live promovida agora pelo Antissindicato Nacional, às 18 horas, que o tema é a pandemia na Covid-19 e sua evolução no Brasil. Então, nós vamos ter os números, onde estão localizados esses números, porque esses números, tal e tal. Então, é no Facebook do ANDES ou no YouTube também, ANDES, Sindicato Nacional. E chamar para que todos possam participar, que é uma atividade de todos os sindicatos nacionalmente das centrais sindicais, da campanha pela taxação das grandes fortunas, né? A gente precisa ter dinheiro para que as coisas aconteçam. E aí não é congelando o trabalho, nosso salário, não é ameaçando reduzir, não é tirando a insalubridade dos servidores públicos, ou nesse momento dos federais, que nós vamos salvar o nosso país da pandemia, é taxando os ricos. Então, nós estamos com essa campanha, é importante que todo mundo abrace essa campanha. E, localmente, no Ceará, em especial em Fortaleza, a gente está com a campanha unificada de todos os movimentos, sindicatos, movimentos sociais, tentando ajuda para os trabalhadores do Ceará, em especial da construção civil, da confecção feminina e dos rodoviários, né? Então, a gente pede também muitos colegas apoio, ajuda, solidariedade, para que a gente possa garantir que esses nossos camaradas sobrevivam a tudo que está acontecendo. Muito obrigada pelo espaço. Beijos, Leite. Então, quero mais uma vez agradecer o convite. Acho que a Zuleide está corretíssima, né? Assim, a minha formação é em movimento social, né? De movimento de mulheres, né? Movimento negro e tal. E de fato, o que existe de ação, né? Nesse sentido, em vários sentidos, né? De amparo, de promoção, de protagonismo, né? Nesse país, na maioria das vezes, né? Na totalidade, né? É do movimento social, né? É um movimento social que pressiona, é um movimento social que tensiona, né? Para que essas coisas aconteçam. Eu não tenho dúvida, né? E também acredito que o movimento social seja produtor de conhecimento também, né? Mas aí, enfim, eu continuo achando que a universidade precisa se aplicar de outras maneiras também. E aí eu quero me despedir de todos vocês, agradecer a presença, né? Eu estava olhando ali, né, a grande presença. Quero mandar um abraço especial para as Ruths, né, que são minhas companheiras do grupo de artes cênicas, né, um grupo de mulheres negras, que a gente discute, né, a questão da diáspora das mulheres negras no Brasil a partir das artes cênicas, né, fazendo uma homenagem a Ruth de Souza, a partir da estética do teatro do oprimido, né, do teatro das oprimidas, e elas estão lá ligadas, vendo o nosso ao vivo aqui. E aí, é isso, quero agradecer mais uma vez o GT pelo convite, me colocar à disposição, né, para outros momentos como esse, e na certeza de que nessas possibilidades a gente também tem a construção de alternativas para fazer coisas que, de fato, possam mudar a realidade das pessoas. Obrigada e axé para todo mundo. Bom, Beijo, Giane, estamos juntas há muito tempo.
Então, da minha parte também, eu gostaria de agradecer ao convite, agradecer ao GT, à DUFSE, né, aos colegas do Fórum de Ações Afirmativas, à comunidade da Unilab. Quero agradecer a oportunidade que foi trocar informações, trocar ideias, experiências com a Zuleide, com a Giane, contigo, Inês. Agradecer as pessoas que participaram dessa live, nos escutaram, propuseram aqui o debate. Então, dizer que o conhecimento ou essas demandas, elas não serão somente para uma live, né? Isso é atividade para uma vida inteira, de muitos que se foram, de muitos que virão, para que a gente consiga contribuir, para que a gente consiga tensionar e fazer de fato com que esse país ele seja verdadeiramente democrático, né? Onde as pessoas de fato sejam cidadãs, e sobretudo as comunidades negras que estruturalmente continuam ainda não tão invisibilizadas, enfim, ainda tão, vamos dizer assim, marginalizadas, em que pese uns que outros, né, conseguirem estar em determinados espaços, nós sabemos que isso não é suficiente, que muitas outras pessoas também têm que ter o seu espaço, têm que ter a sua humanidade, a sua dignidade, enfim, preservada e valorizada, não é? E isso é o que a democracia de verdade ela tem que fazer, a democracia de fato. E a gente, a partir disso, começa, no meu entendimento, a contribuir para que isso seja de fato transformado. Então, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela troca e até a próxima. Obrigada, professor. Foi um imenso prazer tê-lo conosco. E eu queria encerrar também agradecendo ao setor de comunicação da DUFS e dizer para vocês todos a Ana, que nos ajudou, nos acompanhou, ensinou. Muito obrigada. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Nada